Então, pessoal, vamos começar aqui. Primeira coisa que eu vou fazer, tá? Eu vou ver o tamanho que esse pedrinho ele tá. Ó, vou botar um boxinho aqui do lado e ter mais ou menos a ideia aproximada do tamanho. Ó. Ele tem 1,93 de altura, tá? Só que tem um detalhe. Quando eu trabalho com metros no 3D Max, às vezes eu acho bem difícil de trabalhar com o esqueleto. Por quê? Porque o esqueleto ele fica às vezes grande demais, pequeno demais, é difícil de dar conta do tamanho dos ossos, dos controladores, dos IK solvers. Ele fica numa escala muito pequena, trabalhando com as medidas reais. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, tá? Eu vou entrar em Customize, Unit Setup. Vocês olharem aqui, ó, isso aqui, em geral, a gente não muda. Por quê? Porque o programa trabalha nativamente com issues, tá? Esse não é o caso de jogos. Se vocês estiverem trabalhando com jogos, é outra situação. Mas então aqui a gente deixa. O que eu vou fazer? Eu vou tirar da unidade métrica e vou deixar em unidades genéricas, tá? Eu considero um pouco mais fácil de trabalhar porque o sistema já compreende tudo. Então, se for uma unidade genérica, ela vai ter, em geral, um ish, né, que é 1 polegada, e eu não vou precisar estar calculando quebrado. Então, vai ser mais fácil de calcular. Eu vou botar lá um osso 2 por 2, ele vai ter 2 unidades genéricas por 2 unidades genéricas. Então, vai ser mais fácil de trabalhar, tá? Mas como eu falei para vocês, vocês precisam cuidar também a questão dos personagens um em relação ao outro. Então, se um personagem de vocês teria lá 100 unidades genéricas, no outro vocês têm que cuidar para ver se ele é mais alto, mais baixo e botar mais ou menos unidades, certo? Então, vocês precisam perceber o tamanho um em relação ao outro e fazer proporções em unidades genéricas, tá? Vou dar um OK aqui, ó. Então eu vou olhar, ó, ele tá com 75 unidades genéricas e eu quero que ele tenha 100. Então o que eu vou fazer? Isso tudo eu vou fazer aproximado, tá? Eu vou pegar aqui, ó, vou colocar 100 unidades genéricas, ó, e ele vai ter basicamente essa altura aqui, certo? Então eu vou pegar o pedrinho, vou desselecionar esse aqui e vou escalonar para que ele tenha mais ou menos essa medida, tá? Não é nada, não é preciso, por quê? Porque vocês estão trabalhando com coisas artísticas. Agora, se vocês tivessem que trabalhar com alguma coisa mais técnica, talvez vocês precisassem de uma medida exata. Mas o Max aí não seria o programa aconselhado para vocês, nem o Max, nem o Maya, nem o Blender, porque são softwares com uma precisão de 0,002. Então ele não é tão preciso quanto um CAD, tá? Então aqui, ó, aqui ele já tem mais ou menos a medida de 100 unidades genéricas, que foi o que eu estipulei que ele teria, certo? Agora depois eu preciso checar a relação dele para os outros personagens que vão fazer parte do mesmo filme, certo? Então eu vou deletar isso aqui, que só serviu para mim testar a minha altura, e vou ver uma coisa, olha aqui, ó, selecionem qualquer parte do personagem de vocês e cliquem na escala. Olha lá, ó, a escala agora está 132. Então quer dizer o quê? Que essa não é a medida real desse objeto. Então, o que eu teria que fazer? Eu teria que fazer com que essas escalas ficassem zeradas, ó. Porque senão, na hora que eu colocar o esqueleto, isso também vai influenciar, porque ele vai se basear todo na medida original e ele, na verdade, está escalonado. Então, para resolver esse problema, a gente vai fazer o quê? Vamos selecionar o personagem, certo? Vamos aqui nesse martelinho lá no final e vamos aqui em Reset Xform. Ó, clique em Reset Xform. O que ele faz? Ele zera as minhas configurações, ó, tá? Só que aí todos os meus objetos, ó, vão ter o Xform em cima. E eu não quero que isso aconteça, eu quero que ele fique só com o Editable Poly. Lembrando que a minha configuração de UVW já está junto com esse Editable Poly. Se vocês colocarem um UVW em cima, ele vai aparecer exatamente igual como ele estava antes, certo? Então, ela já está junto. Porém, se vocês modelarem qualquer coisa aqui, ele perde a informação de UVW. Então, não modelem nada, não mexam nos vértices
do personagem de vocês. Depois vocês vão fazer skin, mas o skin a gente não mexe no vértice, a gente só dá um valor para ele, e aí não mexe no VW, certo? Então aqui, ó, fiz isso, agora eu vou lá de novo e vou vir aqui em Collapse. Só que nesse Collapse, ó, Modifier Stack Results. Clico aqui e dou um Collapse. Ele vai ficar, então, só como Editable Poly. Primeiro de tudo, ó, antes de clicar no Reset Xform, tirem todo o Turbo Smooth do personagem de vocês, porque senão vocês vão colapsar e ele vai ficar com milhões e milhões de polígonos, e aí vai ter que fazer de novo. Então, assim, ó, já salvem esse personagem primeiro, com rig 1 ou personagem com nome rig, alguma coisa assim, já sem o Turbo Smooth. Depois a gente vai aplicar o Turbo Smooth de novo, tá? Agora, olha aqui, ó, mais uma coisa que vocês precisam fazer, ó, o personagem está jogado no espaço, ó, ele não está na posição certa, que seria no 000, tá? Como que a gente vai fazer para colocar esse personagem todo, que está todo em pedaços, ó, lá? A gente vai pegar o personagem, ó, eu vou agrupar esse personagem. Primeiro, não vou me preocupar com o nome, porque eu vou desfazer esse grupo depois. Vou em hierarquia, Affect Pivot Only, e vou colocar aqui, ó, Align, ó, mínimo, tá, peraí, cancelar aqui. Vou centralizar primeiro e depois vou jogar lá pro pé, tá? Ele tá aproximado? Tá. Ó, ele não tá exatamente no lá embaixo do pé direitinho, mas isso já vai ser muito melhor do que ele simplesmente ficar solto ali, tá? Agora, como ele tá ali no pé, ó, e bem centralizado no centro do personagem, eu posso zerar essas medidas aqui, ó, que ele vai cair exatamente no 00 do mundo, ó. E aí vai ficar bem mais fácil de fazer qualquer coisa. Por quê? Porque quando eu colocar na minha vista de left, ó, ele tá bem em cima do grid, tá? Aqui eu depois tenho que corrigir isso aqui do cabelo, mas vou deixar para depois. Se eu colocar na vista de front, ele vai cair exatamente em cima do grid. Então, quando eu criar um osso, olha aqui, ó. Quando eu criar um bone, ó, se eu colocar na minha vista de left, ó, ele vai ficar exatamente no centro desse personagem, ó. Viu? Aí eu só puxo para lá ou puxo para cá. Então, isso facilita na hora de vocês criarem esses esqueletos e posicionar. Se eu criar na minha viewport de topo, olha ali, ó. Tá? E aqui eu tô criando mais ou menos, só para vocês verem. Ele não vai ficar na altura. Em compensação, ele vai ficar na mesma posição do personagem. Por quê? Porque por esse motivo que eu pedi para vocês fazerem eles com o braço aberto, que assim vocês não precisam fazer mais nada além de, ó, posicionar. Vocês não vão ter que, na verdade, mover ou rotacionar esses ossos, certo? Então eu vou parar esse vídeo por aqui e no próximo a gente continua.